Saluton al ĉiuj, kiel vi fartas? Bonvenon al la kanalo Mondo Esperanto. En la hodiaŭa video mi decidis fari ĝin aperante, ĉar hodiaŭ estas ege grava tago por ni ĉiuj, ĉar ni festigas la naskiĝtago de Esperanto. Kaj por festigi, mi volas montri al vi iom da Esperanta historion. Sed, pardono, mi devas fari tion en la portugalan, mia denaska lingvo, por ĉiuj kiu ne povas parole em Esperanto. Pessoal, já deixa aquele like, segue e compartilha para me ajudar e bora pro vídeo. Você sabia que o Esperanto é a língua planejada que tem mais de um século de história? Tipo, ela foi criada com o objetivo de facilitar a comunicação entre as pessoas de diferentes nações e promover a paz mundial. E eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo. Fica aí até o final e você vai se surpreender com essa história. Tudo começou com um homem chamado Ludwig Lazarus Zamenhof. Ele era um oftalmologista nascido em 1859 na cidade de Białystok, que hoje faz parte da Polônia. Naquela época, Białystok era um caldeirão de culturas e línguas. Tinha gente de todas as partes e todos os países e, tipo, era uma confusão. E o que muitas vezes gerava conflitos e incompreensão entre eles ali. E assim, Zamenhof acreditava que uma língua neutra, fácil de aprender e culturalmente independente, poderia meio que ajudar a superar essas barreiras, porque imagina você viver em um lugar em que tem um monte de pessoas de diferentes países e precisam se comunicar ali no dia a dia e, assim, era uma situação que para ele precisava de ter uma ferramenta que auxiliasse nessa comunicação. E assim ele começou a trabalhar na criação dessa nova língua. Em 1887, o Zamenhof publicou o primeiro livro sobre essa nova língua que ele trabalhava, né, que era chamado de Unua Libro, que literalmente significa o primeiro livro, né? E esse livro ele chamava sob o pseudônimo de Doctoro Esperanto, que significa Doutor Esperançoso. E foi a partir desse pseudônimo que a língua tirou o seu nome, né? Que a gente conhece hoje, o Esperanto. Esse Unua Libro apresentava as regras básicas do Esperanto, tipo a raiz ali da língua em si, e alguns textos para praticar. Então, quando ele desenvolveu ali a metodologia, ele não só colocou as regras, como também deixou ali uma forma de que as pessoas pudessem praticar, né? E desde o início a língua ela foi projetada para ser o mais simples possível e lógica, para que não fosse trabalhoso para se aprender essa língua. Então, por isso que ele pensou em uma gramática regular, poucas regras, o vocabulário derivado de diversas línguas europeias, tudo pensando não só na facilidade, como na praticidade, para que as pessoas pudessem aprender de forma rápida, eficaz e já colocar em uso. Então a proposta dele era essa, uma ferramenta das quais as pessoas com pouco tempo já pudessem usar para se comunicar e assim trabalhar nessa dificuldade que eles tinham de se entender ali, né, naquele contexto em que ele vivia. E assim, a partir da publicação do Unua Libro, o Esperanto começou a ganhar muitos adeptos rapidamente, né? Porque naquele período lá já tinha algumas outras línguas que eram chamadas de artificiais, né? Para poder ter uma ferramenta de comunicação independente. E em 1905 foi quando aconteceu o primeiro Congresso Mundial de Esperanto na cidade de Boulogne-sur-Mer, na França. E esse evento ele reuniu muitos esperantistas de várias partes do mundo e marcou, tipo assim, foi um grande passo, assim, para a comunidade esperantista, né? Porque outra coisa que é importante saber também é que naquele tempo era tudo muito devagar, através de correspondência, não tinha a praticidade que a gente tem hoje. Então o pessoal recebia o material e a comunicação ali era mais por carta, então todo aquele cenário inicial era mais por escrita. Então esse primeiro congresso foi a oportunidade que as pessoas tiveram de conhecer pessoas de diferentes países e ali se encontrar para colocar em prática aquilo que eles vinham estudando através dos materiais disponibilizados ali, através do que eles aprendiam pela escrita, começaram a ter a oportunidade de praticar ali, falando mesmo com pessoas de diferentes lugares. E assim, desde então, os congressos mundiais de Esperanto, eles têm sido realizados anualmente. Não parou, desde o primeiro congresso, né?
eles continuam acontecendo ao redor do mundo aí, em vários países diferentes. E assim, uma coisa bastante interessante também é que ao longo dos anos, o Esperanto ele enfrentou diversos desafios, incluindo a oposição de alguns regimes autoritários durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, a comunidade esperantista continuou a crescer e promover a língua com muita dedicação, assim, sabe? O cenário do Esperanto hoje é bastante interessante, porque ele é falado em mais de 120 países, continua a ser uma ferramenta poderosíssima para a comunicação internacional e mantém viva, né, aquela visão que o seu criador Lázaro Zamenhof teve, né, lá atrás. Tanto que existe uma ferramenta que a partir da internet facilitou ainda mais, que é o Passaporta Servo. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Se trata de um serviço de hospedagem, né? Onde você faz um cadastro ali no site, como que se fosse um intercâmbio. Você pode ir na casa de esperantistas, se hospedar e praticar ali a língua, né? E manter viva essa interação entre a comunidade. Com tudo isso, a gente pode ver que a história do Esperanto, ela é a prova de que a esperança e a perseverança pode superar barreiras. O cara lá atrás teve uma visão, desenvolveu uma ferramenta e mais de 150 anos depois a gente está aqui conversando sobre isso. Para quem fala que o Esperanto é uma língua morta, somos a prova de que não, porque existe uma comunidade firme e ativa que conversa em Esperanto entre si. É uma língua que hoje serve como comunicação internacional. Conheço pessoas de outros países que a gente conversa em Esperanto. Realmente é uma ferramenta bastante eficaz, rápida de se aprender. Em pouco tempo, principalmente para nós falantes de português, é muito fácil de se aprender. A mesma facilidade que a gente tem, pessoas de outros países também vai ter, porque tem regras específicas para cada língua. Então, aquilo que às vezes é a nossa dificuldade, para outros falantes de outras línguas, para eles são fácil porque faz parte do contexto da língua deles. Então, acaba sendo que todo mundo ali se beneficia pela facilidade de aprendizagem dessa língua. E é claro, se você se interessou pela história do Esperanto e quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui na descrição um livro que eu indico para você, que conta tudo em detalhes, como que foi a trajetória do criador do Esperanto até o momento de ela ser publicada ali e servir como uma ferramenta aí para comunicação internacional. Também quero te convidar a seguir esse canal, né? Curtir, compartilhar, porque a gente tem bastante ideias aqui para levar para vocês um pouco mais do Esperanto e deixar as portas abertas para que vocês possam fazer parte dessa comunidade. E eu tenho certeza que a partir do momento que você se interessar e começar ali com seus estudos ali, você logo vai se apaixonar e logo você vai estar fazendo parte aí do que a gente chama de Esperantuio, o mundo do Esperanto ali para os falantes dessa língua top. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e compartilhar e até a próxima. Tchau, tchau.